É um momento muito especial. Eu sempre adoro a Deus sozinho, mas adorar a Deus com a igreja é diferente. Lá no céu não vai ter eu sozinho adorando a Deus, vai ter uma igreja inteira dos remidos, dos lavados, pela graça, pelo amor, pelo sangue de Jesus, adorando esse Deus por toda a eternidade. E é essa palavra que eu queria pregar para os irmãos dessa noite, que tem falado no meu coração, tem me emocionado, diante de muitos problemas e situações que nós temos enfrentado, e de perigos de violência que nós temos visto nesse Rio de Janeiro, nesse mundo. E o que nos interessa e o que nos toca é que a igreja tem sim uma resposta. A igreja tem sim algo a dizer. Só que o que acontece muitas das vezes é que nós estamos tão assoberbados com os problemas, com as dívidas, com as contas, com os negócios dessa vida, que a gente se esquece que a gente tem resposta. A gente se esquece que a gente tem palavra. A gente se esquece que há uma promessa ainda a se cumprir. E assim como Pedro escreveu na sua carta, ele disse: não pensem, irmãos, que a vinda do Senhor demora, mas Ele quer que todos sejam salvos. Ele está sendo longânimo para com a humanidade, para que todos tenham a oportunidade de se arrepender e de crer no nome dEle, para que ninguém possa dizer que não soube, que não estava ciente, que não sabia o caminho. Alguns perguntam por que Jesus ainda não voltou. É porque ainda falta pregar o Evangelho. Ainda falta a palavra ser conhecida. Às vezes a gente pensa assim, não, mas no Brasil nós temos não sei quantos milhões de evangélicos. Amados, muito evangélico de nome. Muitos evangélicos de nome. Mas que às vezes não estão dispostos a pagar o preço, a queimar a sua vida. Pastor Ulisses pregou tremendamente de manhã, falando sobre isso, que significa nós verdadeiramente convidarmos Jesus para ter relacionamento conosco. Sugiro que os irmãos vejam a live, quem não estava aí de manhã. Quem estava aí de manhã, foi bênção a palavra do pastor Ulisses? Amém, foi bênção. Então, eu queria convidar os irmãos a abrir Isaías 65, a partir do versículo 17. Eu digo para os irmãos que eu não sei se os irmãos percebem, quem tem meu Instagram, de tempos em tempos eu posto a mesma passagem de Apocalipse 21 e 22. A mesma passagem. O pessoal pensa, pastor, Rodrigo está com amnésia. Não, eu estou pregando para mim e aproveito para compartilhar com os outros. Porque às vezes quando eu vejo tamanha violência desse estado que nós vivemos, tantas barbaridades sendo normalizadas, tantas abominações sendo normalizadas, aos mesmos moldes da Grécia Antiga, do Império Romano Antigo, nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos. Para os irmãos terem uma ideia, chegou um tempo em que os cristãos primitivos tinham uma fama de serem canibais. Aí alguém pode se perguntar, por quê? Era simples. Costumava-se jogar no lixo crianças defeituosas, bebês defeituosos. Costumava-se descartar. Algum nível de eugenia, né? Quem já se viu isso se repetir há uns tempos atrás e tem gente até hoje, né? E os cristãos pegavam esses bebês para criar. E falava-se em comer da carne de Jesus, de beber do sangue dele, o pessoal pensava, já sei. Estão pegando os bebês defeituosos para comer, nos rituais secretos deles. O mundo é tão caído, tão perdido, que aonde há luz ele consegue arrumar uma forma de enxergar trevas. Só que nós que já conhecemos a luz, não podemos nos comportar da mesma forma. Aonde houver trevas, nós temos que proclamar a luz. E a luz está aqui, a luz está na palavra de Deus. Isaías 65, versículo 17. Eu te convido a você
se deliciar nessa palavra junto comigo. Pois eis que crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Agora, leia isso comigo. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias. Nem velho que não complete os seus dias. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que outros habitem. Nem plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras de suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Soberano, eterno, glorioso Pai, muito obrigado, Senhor, por reservar a nós textos como esse, que renovam a nossa esperança e que nos levam a ter certeza de que os dias de maldade têm os seus dias contados. Eles terão o seu fim, mas a bondade, a misericórdia e a justiça permanecerão para todos sempre. Ajuda a tua igreja, ó Pai, eu incluído nisso, a nos preservarmos nessa justiça, para que possamos desfrutar de dias melhores, eternamente, junto a Ti, aonde as velhas coisas vão passar, e todo trauma, toda dor, todo choro, toda morte, não nos lembraremos mais, porque Tu serás a nossa luz, perpetuamente, e Tu habitarás conosco, nós habitaremos contigo, por toda a eternidade. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender mais dessa palavra, e a nos fortalecer mutuamente, porque os dias estão acabando. Nós Te louvamos nessa noite e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Desculpa, irmão, a emoção, mas essa palavra surgiu, na verdade, a vontade de pregá-la, quando houve um incidente, uma tragédia na linha amarela, quem ficou sabendo na altura de Bom Sucesso, né? Tentaram assaltar uma moto, um policial estava à paisana, resolveu revidar, agir, houve troca de tiros, morreu um idoso de 64 anos dentro do ônibus, e uma jovem de 27, estava no ponto de ônibus e levou um tiro e morreu também, deixando o marido e uma filha de 7 meses. E por tempos, às vezes, a gente se priva de falar de alguns assuntos, porque a gente pensa que, poxa, está tão bem, estamos aqui adorando a Deus, está tudo muito bom, né, muito legal, nossa vida anda tão tranquila. Mas, às vezes, a gente se esquece que aquele que sofre hoje e é distante de nós, amanhã pode ser um de nós. E eu sei que eu só compreendi a dimensão do que é ver alguém no leito do hospital e como alguém sofre por estar no leito ou por acompanhar alguém que está no leito, quando eu mesmo passei por isso. Eu aprendi, Deus me ensinou, melhor dizendo, a me compadecer de algumas situações,
quando Ele me fez passar por elas. Antes de passar por elas, era uma compaixão, digo na minha experiência, tá, irmãos? Um pouco hipócrita. A gente se entristece um pouco, e tudo bem, mas não é com a gente, né? Nossos familiares estão bem, graças a Deus. Então, se é longe... E, de fato, nós não devemos parar a vida por causa das desgraças, senão a gente estaria parado, né? A gente não faria mais nada, porque, ainda mais no estado onde a gente vive, é tragédia em cima de tragédia todo santo dia. Mas a parte que me toca, irmãos, é porque nós temos tantos evangélicos nesse Rio de Janeiro. Nós temos bairros onde tem igreja ao lado de igreja. Lugar ao lado de lugar. Aqui se reúnem 3, 4, não sei. Só aqui. No caminho que você vem aqui de carro para cá, você pelo menos passa por umas 10. Estão todas cheias. Estão todas cheias. Eu tenho irmãos que frequentam igrejas vizinhas, amigos, e estão lá frequentando, dia após dia, mas não confessaram o pecado ainda. Não iniciaram uma nova vida. Aí quando eu convido para vir para cá, não, já estou frequentando lá. Incognito, né? 007. Né? Nós temos que dizer a verdade. Incognito, ficar ali tranquilo na minha, ninguém me conhece, ninguém sabe da minha história. Às vezes, a gente, por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, a gente deixa de viver o melhor de Deus. Porque antes a gente se humilhasse, antes a gente sofresse o dano, como diz em 1 Coríntios, antes a gente escolhesse sofrer por amor ao Evangelho e escolhesse nos alegrar em meio a esse sofrimento pela causa do Evangelho, nós teríamos uma vida muito mais satisfeita, muito mais leve, muito mais livre. Mas alguns de nós permanecem acorrentados, porque ainda decidiram não confessar suas mágoas, seus problemas, suas desavenças, suas diferenças. Ora, nós somos todos diferentes, e louvado seja Deus por isso. Até entre nós, a liderança, os pastores, somos tão diferentes, mas eu dou graças a Deus, porque a gente sendo tão diferente, a gente continua unido, e muito unido, pela graça de Deus. E às vezes a gente vê irmão, né? Eu estava vendo outro dia, eu sou meio pesquisador mesmo nesse sentido, né? Aí eu estava vendo, né? Hoje em dia tem essa rixa de Armínio com Calvino, né? De predestinação e livre-arbítrio. Aí eu estava vendo um comentário de Armínio sobre Calvino. Armínio rasgando elogio para a teologia de Calvino, mesmo discordando e afirmando as teses. Ou seria uma antítese, né, dos 5 pontos do calvinismo. Ou seja, mesmo discordando profundamente da academia, eles se viam como irmãos em Cristo. E esse laço, essa unidade em questões essenciais da fé, preservou a fé de muitos irmãos e irmãs. Para hoje o povo ficar brigando, né? Ah lá, a igreja que você que manda em Deus, aí o outro, ah lá, a igreja que Deus determina quem vai para o inferno e quem não vai. Né? Briguinhas, né? Quando você vai ver que aqueles que estavam discutindo isso na academia, ele admirava aquele a quem ele estava rebatendo, a quem ele estava contestando. E se nós não aprendermos a conviver com as nossas diferenças, o diabo vai nutrir em nós vários motivos para nós desviarmos. E não se enganem, irmãos, desviar-se, eu cito aqui John Piper, não começa quando a gente deixa de amar a luz, mas desviar-se, a apostasia começa quando nós começamos a amar as trevas. E aí a fofoca já passa a não ser tão pecado assim. A mentira passa a ser negociável, porque tem um fim bom. A gente passa a ver assim, não, roubar é ruim, mas veja bem, eu não estou prejudicando nenhum trabalhador, é só o imposto de renda. É só a energia elétrica. Já viu, pastor, quanto que eles estão me cobrando? Eu sei, eu trabalho com isso. Sei mais do que muita gente. Recebo reclamação todo dia. Rodrigo, o que eu faço com o meu relógio? Dá vontade de falar assim, taca fogo. Mas no mundo tereis
estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. E o que Jesus diz? Não sou eu. Poucos são os que acertam com ela. Muitos vão ficando pelo caminho, mas não ficam pelo caminho a priori porque deixam de amar a luz. Todo mundo ama Jesus, todo mundo quer ter Jesus por perto, mas porque começam a amar um pouquinho as trevas de cada vez. E aí você ama um pouquinho ali, um pouquinho acolá, e daqui a pouco você se desviou. E aí todos são culpados. Primeiro o pastor, claro, que é o primeiro culpado de tudo. Todos os problemas. O segundo é o diabo. E aí depois vem as perfumarias. O ar estava gelado demais. Naquele dia não me deram a paz. Não estou entendendo o que está sendo pregado. Pô, mas dá para você perguntar depois do culto. Não tenho tempo. Não tenho tempo. E a gente vai inventando desculpas e se desviando aos poucos. Mas essa palavra aqui hoje, para você, essa noite, é para te lembrar, não estou dizendo que você talvez seja um desviado de abandonar a fé, mas às vezes no teu discurso, no teu dia a dia, você não está inspirando talvez a verdadeira esperança que Jesus quer que você e eu inspiremos. Eu estava conversando com uma irmã no meu trabalho, ela estava dizendo assim, pastor, estou tendo um problema lá na minha igreja, porque a pregação lá é só determinismo e autoajuda. Eu vou conquistar, eu vou fazer, eu vou dizer que tem mais eu do que Deus. E não é uma exclusividade de lá, né, irmão? Nós temos visto isso, né? E as pessoas gostam, claro. Quem não gosta de colocar a si mesmo em cima de um pódio, né? E dizer, louvado seja eu, glorificado seja eu. Tadinho de mim, eu sou tão bonzinho. Quando a Bíblia diz que eu sou mau. Quando Jesus chamou os judeus de sua época de geração adúltera. Geração idólatra. Quando a Bíblia diz, não há um justo sequer. Ele diz, antes que você pudesse me escolher, eu já te escolhi. A obra é toda dele. Mas a gente não está mais gostando muito disso, na verdade. A gente quer ouvir que a gente é muito bonzinho. E aí a gente entra numa questão muito interessante, que é a justiça. Outro dia eu estava perguntando isso para a classe, né? Eu falei, se a gente pedisse para nós, como seres humanos, a justiça sobre nós, você já orou dessa forma? Dizendo assim, Senhor, eu quero o que é justo para mim. O que é justo para mim? É você cair de cabeça para baixo do inferno, isso que é justo para mim. Sim, porque, ora, se justiça para mim como homem fosse a salvação, eu não preciso de graça, eu já mereço. Por que às vezes a gente reclama tanto da vida e perde tanto nosso tempo murmurando e questionando e amaldiçoando? Porque nós esquecemos que as boas dádivas que nós temos vêm de Deus e nós não as merecemos. Se toda a igreja, na face dessa terra, contemplasse e entendesse que tudo que nós temos de bom é obra de graça, porque o que nós merecemos de verdade é a condenação, nós começaríamos o dia e terminaríamos o dia agradecendo ao nome do Senhor. Seja qual circunstância aparecesse diante de nós. E eu não digo isso porque eu seja perfeito, eu preciso melhorar muito nisso. Mas todo dia o Espírito Santo me incomoda, e eu espero que ele esteja te incomodando também, porque nós estamos nos últimos dias. Nós precisamos nos incomodar um pouco com o pecado, irmãos. E não é com o pecado dos outros, é com o nosso. Eu lembro logo quando eu me converti, meu pai me deu uns tomos assim de Bíblia, né, que ele trabalhava com livro usado. Eram uns tomos assim grandões com figuras, né, era uma Bíblia católica, né, uns tomos assim. E eu lembro de ver numa tradução muito antiga de Gênesis, que quando Abraão morreu, a expressão que foi usada, lógico que veio da Vulgata Latina, né, o original que os católicos usam, o copismo latino, né? Ele diz assim, Abraão adorou.
quando falou da sua morte. E realmente adorar é morrer um pouco, não é verdade? Por que a gente para de adorar? A gente para de adorar a Deus quando a gente começa a adorar demais a nós mesmos. E a gente começa a dizer assim, não, Senhor, mas eu não aceito isso aí não, eu não mereço isso. E aí a primeira coisa que vai embora é a nossa adoração. Porque adorar é morrer para nós, para o si, para o eu, e viver para Deus. Como é que eu consigo adorar com todo o meu coração diante da congregação? Porque eu entendo que eu tenho que morrer todos os dias. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Aquele que quiser ganhar a vida, perde. Mas aquele que perder a vida, mas não por qualquer causa, por minha causa, esse a preserva para a vida eterna. E Isaías 65, ele vai dizer o seguinte, versículo 17, eis que crio novos céus e nova terra. É o mesmo texto que nós vamos ler mais para frente em Apocalipse 21. João vai ver o cumprimento dessa revelação, dessa profecia, dessa palavra, dessa promessa. Eis que eu crio novos céus e nova terra. E quando eu estava lembrando desse incidente, dessa tragédia, eu vi uma notícia no jornal, 29 mortos por armas de fogo no estado do Rio de Janeiro. Isso que fizeram contagem, né? Tem muito mais do que isso, com certeza. Num mês. 18 civis que são pegos no meio do tiroteio e morrem. Aí alguém pode dizer assim, mas a igreja não tem resposta para isso? Tem sim, senhor. Tem sim, senhor. Porque, veja, irmãos, não é só um crente que sofre. Ímpio também sofre. Ímpio também perde emprego. Ímpio também fica doente. Ímpio também é perseguido. Em algumas comunidades do Rio de Janeiro, terreiros são destruídos também. Pessoas más também passam por momentos ruins, sofrem também. A questão é, pelo que você está sofrendo? A palavra vai dizer, se você comete algum mal e por isso você sofre dano, e você aceita com bondade aquela punição, que ganho você tem nisso? Mas agora, se vocês sofrem injustamente, são perseguidos por causa do meu nome, aí sim, exultem, se alegrem, porque a redenção, a promessa está perto de se cumprir. Nós não podemos observar, amados, os mártires, todos os profetas que foram mortos pelo seu próprio povo, os apóstolos que todos morreram martirizados, exceto João, que morreu escravo na ilha de Patmos, todos eles foram martirizados. Nós não podemos observar isso como algo distante. Paulo, numa carta, chega a dizer, se eu não me engano aos Hebreus, alguém me corrige se eu estiver errado, ele chega a dizer assim, vocês não tiveram que resistir ainda até o sangue. E assim também é conosco. Nenhum de nós aqui, nós ainda não tivemos que resistir até o sangue. Até o sangue, ele diz aqui, até a morte, né? Ou nega Jesus ou morre. Nenhum de nós passou por isso. Mas muitos de nós estão reclamando. Reclamando da igreja. Reclamando de servir a Deus, reclamando de estar no relógio de oração, reclamando de ir no encontro, ou de abençoar uma vida. Reclamando. Imagina quando alguém vier para você. Acabou. Imagina quando alguém vier para você e dizer assim, ou é Jesus ou é a morte. Se nós estamos reclamando, irmãos, e eu me incluo nisso, em coisas tão pequenas, como que eu posso dizer que vou resistir até o sangue? Porque nós estamos aqui todos os domingos, todas as vezes que é possível estar, para nós fortalecermos uns aos outros. Para que possamos, durante a semana, nesse mundo mau, a gente possa continuar glorificando o nome dEle. E através da nossa vida queimar e sofrer por amor ao Evangelho, mas com alegria,
a gente possa resplandecer a luz do Evangelho para alguém. Como John Wesley disse, ainda que seja com palavras. Ainda que seja com palavras. Muitas das vezes elas não são necessárias. Isaías vai dizer, eis que crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Alguns podem dizer assim, então quer dizer, pastor, que eu vou ter amnésia, eu não vou lembrar de nada dessa vida? Eu não creio, assim como interpretações cuidadosas da Bíblia, eu não interpreto dessa forma, porque nós temos que observar o contexto que vem até que ele diga isso. Se você observar todo o começo do livro de Isaías, a partir do capítulo 55, que é a terceira parte de Isaías, onde ele vai falando sobre o castigo e a promessa de redenção. Castigo e promessa de redenção, você vai ver que ele cita muitas coisas más. Ou seja, eu interpreto, assim como não só eu, mas uma gama de teólogos muito mais confiáveis do que eu mesmo, que não haver lembrança das coisas passadas nem memória, não é que eu vou esquecer tudo da minha vida, mas que as coisas ruins, os traumas que eu passei, os castigos, as perseguições, elas não estarão mais no meu coração, a ponto de me afligir, porque a glória do que há de ser revelada, assim como Paulo diz, não pode se comparar. Pode sofrer a perseguição que for, ele diz, leve e momentânea tribulação. Porque a eternidade tem tanto peso de glória que eu não vou nem lembrar do mal que eu sofri. 18, muito importante isso. Exultem e alegrem-se para sempre. No que eu crio, diz o Senhor. Porque eis que crio para Jerusalém o quê? Alegria. E para o seu povo, regozijo, exultação. Amados, eu sei que é um pouco jargão que eu vou dizer aqui, mas tem muitos que vibram sentados nos seus sofás quando o seu time faz um gol. Na hora de adorar a Deus. Ai, meu Deus do céu. Jesus amado, de novo esse refrão, meu Pai. Isso não é uma acusação, irmão, isso é um alerta. Obrigado, meu irmão querido. É um alerta para nós. Eu sei que é um pouco batido dizer isso, mas lá no céu o que não vai faltar é louvor. É adoração. Quando a letra é ruim, o louvor é ruim, eu nem digo nada. Mas quando nós estamos cantando músicas e letras bíblicas, cristocêntricas, como que nós falamos aqui da volta de Jesus, que é a nossa maior esperança. Minha maior esperança não é o presidente que vai ser eleito, não. Não é o dólar baixar. Minha maior esperança não é eu ser promovido pelo meu emprego, ou me formar em engenharia. Minha maior esperança não é ter uma igreja de 2.000 membros ou 10.000 membros. A minha maior esperança é a eternidade, é o descanso que Ele tem preparado para os seus filhos. Essa precisa ser a sua maior esperança. E quando essa é a sua maior esperança, você se alegra. Você alegra. Você fica feliz. Porque você pensa assim, pode dar tudo errado na minha vida aqui na terra, mas na eternidade eu sei que não vai falhar a promessa de Jesus. Não vai falhar. Nada do que Ele prometeu deixou de se cumprir até hoje. Só falta uma coisa, Ele voltar. Uma coisa. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. A minha vida ficou muito melhor quando eu passei a entender isso e viver isso. Porque antigamente, irmão, era preocupação em cima de preocupação, aflição em cima de aflição, problema em cima de problema. Agora eu tenho algo, eu vou no mesmo texto e eu leio ele de novo. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Exultem e alegrem-se para sempre.
porque eis que eu crio para Jerusalém alegria. Ora, irmãos, o que Ele tem preparado para nós é muito maior do que a alegria de comer uma boa comida, de sentar num sofá confortável, de fazer uma viagem dos seus sonhos. A alegria que vem de Deus, do Criador, é muito maior. 19, ele diz, eu me alegrarei por causa de Jerusalém. Ele está dizendo assim, eu vou ajuntar para mim um povo, mais uma vez, leia depois o que vem antes, que eu possa me alegrar com esse povo. Ele diz, eu me alegrarei por causa de Jerusalém, o Senhor vai ficar feliz. E exultarei no meu povo. Sabe o que acontece quando Deus fica feliz com a gente? Ouve aí. Nunca mais se ouvirá voz de choro nem de clamor. Quando Ele se alegra com o nosso coração, quando Ele se alegra com a nossa vida, quando Ele nos observa e vê que nós estamos fazendo o máximo para trilhar o caminho que Ele quer para nós, Ele se alegra, Ele ouve a tua oração, Ele ouve o teu clamor. É evidente que aqui no texto Ele está dizendo que na Nova Jerusalém nós não precisaremos clamar, é evidente. Mas também outros textos podem corroborar com o que eu digo, que nós, quando alegramos o Senhor, nós podemos garantir que nós seremos ouvidos. Salmo 37 vai dizer, né, alegra-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Primeiro é entregar, primeiro é alegrar-se no Senhor, depois Ele faz. Tem gente que quer que Deus faça sem se preocupar que Deus está alegre. Tem gente que quer Deus faça, Deus faça, Deus faça, Deus me dê. Quando, na verdade, o início do seu dia devia ser assim, Senhor, permita-me glorificar o Teu nome no dia de hoje. Permita-me te exaltar no dia de hoje. Permita-me que o Seu nome seja levantado no dia de hoje. Porque o nome de muitos deuses são levantados durante o dia, nesse mundo aí. Muitos. Muitas coisas são adoradas no meio desse dia. A gente precisa desse Rio de Janeiro libertino, pecador, que a gente levante o nome santo do Senhor e anuncie a obra de graça, de luz. A gente precisa disso, irmãos. A gente não pode mais ficar amaldiçoando as trevas, nós temos que anunciar a luz. Só que não tem como nós anunciarmos a luz se estivermos ainda entristecidos, oprimidos por causa do mundo. O mundo não pode te oprimir, irmão. Sabe por quê? Nada que o mundo possa fazer contigo está fora dos planos de Deus. Aleluia. Nada. Ele diz, não tema aquele que só pode destruir o corpo, mas nada pode fazer com a alma. Mas o Senhor, Ele cuida da tua alma e da minha alma. Que não permite que nós nos desviemos do caminho. Mas busca alegria nele. Busca alegria nele. Não busca alegria no teu videogame novo, mais do que em Jesus. Na tua TV nova, na tua viagem, mais do que em Jesus. No jogo do teu time. Você tem um Deus. O teu time de futebol vai perecer junto com esse mundo, mas Jesus não. Teu celular, o teu carro, o teu cargo na empresa, tudo vai virar pó. Tudo vai virar pó. Mas a palavra do Senhor, a promessa da Nova Jerusalém, vai permanecer. Aonde você quer ficar? No que é temporário, passageiro, efêmero, ou no que é eterno? Uma coisa é certa, a eternidade vai vir sobre nós. A questão é, eu quero passar a eternidade consolado ou condenado? Jesus está de braços abertos. Jesus está de braços abertos, mas Ele diz, não amei o mundo e nem o que há nele, porque tudo o que há no mundo,
a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, essas coisas são do mundo e o mundo há de perecer. O que a gente mais vê no Instagram é soberba dos olhos. Eu estava vendo um músico secular, né? Ele dizendo assim, as pessoas estão indo para o show, ninguém mais está dançando, não. O pessoal está assim, com o telefone na mão, assim. Culto também, já vi. Por quê? Porque importa mais eu dizer para os outros que eu estive lá do que eu aproveitar o que eu estou vivendo. Às vezes até o que eu paguei para viver. Soberba dos olhos. A vontade de parecer algo para alguém. Mas a palavra de Deus diz o quê? Humilhai-vos debaixo da mão do poderoso Deus, para que Ele, em tempo oportuno, eu diria, para a glória dEle, Ele vos exalte. Ele vos exalte. Versículo 20, irmãos. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias. Esse termo criança, no Antigo Testamento do hebraico, e também o mesmo termo usado no grego, se vocês verem, por exemplo, Lucas 1, quando Isabel vai visitar Maria e a criança se estremece no ventre, na verdade o bebê, né? Você vai ver que no texto vai dizer a criança. Ou seja, criança aqui, ainda mais porque ele fala de dias, a gente pode entender que é um bebê. Porque se é uma criança, não viveu só dias, né? Ele está falando aqui de bebês. Qual é o tema mais comentado nas redes sociais hoje? Assassinato de bebês. Não é aborto, não. Assassinato de bebês. Dadas as devidas proporções, irmãos, nós sabemos, biblicamente, historicamente e até cientificamente, que existe uma vida ali dentro, sim. E Deus, aqui, está citando elas. Aqui na Nova Jerusalém, na cidade eterna, na cidade santa, não haverá mais nela um bebê que viva somente alguns dias, que receba injeção letal para não ver a luz do sol, porque mesmo que esse bebê faleça aqui pelas mãos de ímpios, de assassinos, na Nova Jerusalém ele estará vivo e adorando o nome do Senhor e redimido por Deus. Se você perdeu um filho, um bebê no ventre, essa palavra se aplica também para isso. Pode ter vivido alguns dias, mas está nas mãos do Senhor. Nós não vimos, mas Ele já viu. Nós não podemos pegar nos braços, mas Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. E os braços dele são muito mais fortes, seguros do que os nossos. Às vezes a gente se pergunta e se questiona por algumas tragédias da vida, situações, problemas, e a gente, teólogos desde o primeiro século, tentam explicar o problema do mal. O mal é a ausência do bem. Não, o mal é isso, o mal é aquilo. Irmãos, uma coisa eu tenho certeza, existe um Deus que para o fim não tem preparado o mal, mas o bem para aqueles que o amam. É isso que eu sei. E que no mundo já estamos previstos, já está previsto de que teremos aflições. Que nós não somos imunes de doenças. Nós não somos imunes de perseguição. Nós não somos imunes, irmãos. A gente não consegue nem mais confiar no que a gente come hoje. Não consigo, eu não sei o que eu estou comendo mais. Eu compro no mercado, não sei se o trem sai do laboratório. Nem o que sai da terra já sai batizado, já, né, irmão? A gente não sabe mais o que a gente está comendo. A gente não sabe. Mas ele diz, coma de tudo, sem nada perguntar por motivo de consciência. Come, filho. Com sabedoria, né? Come saudável, né? Procure, como eu tenho procurado, com todos os defeitos, né? Procure fazer o melhor. Mas ele diz, confia no Senhor. Confia no Senhor. A gente não sabe mais o que a gente pode estar sujeito hoje. É uma palavra dura, mas é real. Ninguém sabe se vai voltar para casa. Alguém pode dizer assim, está amarrado, não pode ficar tranquilo que eu estou solto, tá? Não estou amarrado não. Né? Deus é quem sabe meus dias. Não sei. Mas uma coisa eu sei, eu preciso
Nós precisamos, irmãos, ter essa verdade muito clara no nosso coração. Se você for embora hoje, meu irmão querido, minha irmã querida, se hoje você falecer, a tua alma está entregue na mão de quem? Eu tenho certeza que a minha está nas mãos de Jesus. Não pelos meus méritos, porque por mim é de cabeça para baixo no lago de fogo e enxofre, mas pela graça de Jesus e pelo Espírito Santo que geme dentro dos nossos corações, eu sei que eu sou dele. E eu me alegro pela misericórdia nessa salvação, porque eu sei que o mundo não me satisfaz mais. Eu sei. Estava conversando com a minha esposa esses dias e a gente estava falando sobre o céu, né? Estava conversando com Camila e, inclusive, na ocasião dessa tragédia que aconteceu, e eu lembro que eu estava vendo um vídeo de teologia, costumo ver, e ele usou um termo assim, o pastor que estava dando o estudo, ele disse assim, mundo sem pecado. Aí aquilo, nunca tinha parado para pensar, aquilo tomou meu coração de uma forma, eu falei, mundo sem pecado. Imagina, irmãos, um mundo, alguns estão preocupados se vai ter churrasco no céu, né? Será que eu vou comer minha picanha no céu? Vai ter comida, né? Vai ter pet, minha cachorra vai estar lá, não sei. Deus não nos falou. Chocolate, estão me botando no ponto aqui, chocolate. Não sei, a gente não sabe. Mas sabe, quando eu ouvi essa palavra, eu falei, meu Deus, eu quase não consigo imaginar o que seria um mundo sem pecado. Como é que é um mundo sem pecado? Eu não preciso de porta na minha casa, ninguém vai invadir. Eu não preciso de chave, de tranca. Sabe, irmãos? Eu não preciso de polícia. Eu não preciso de hospital. Não tem pecado. Não tem doença, não tem enfermidade. Não tem corrupção. Eu não vou sair de casa pensando assim, desculpe, irmão, mas né, eu sou um mero pecador. Por um tempo eu estava com a barra de ferro dentro do carro, né? Não sei o que eu vou encontrar. Digo para os irmãos, confessa esse pecado aqui. A gente chama de segunda chance lá no trabalho, né? A segunda chance. Tem que falar a verdade, né? Tem que falar a verdade. Não vai ter preocupação. Será que vão me roubar? Sabe? Se não vier com peça, não me passa, não. Sabe, irmão? Aquelas coisas do Rio de Janeiro, eu acho que eu estou falando português claro. Eu acho que você também pensa assim, eu já pensou em algum momento. Chegou um ponto da minha vida, irmãos, que eu observo a violência e eu tenho que vigiar muito no meu coração para não desejar que todos morram. Estou dizendo a verdade para os irmãos. Não sei quantos já passaram por isso, não precisa nem levantar a mão, deixa que eu me denuncio sozinho. Mas eu confesso. Eu fico, Senhor, eu não posso ser assim. Eu não posso me contaminar com esse mundo. A tua justiça vem, e se ela vier, ela veio, não tem o que fazer. Mas o teu desejo não é esse, o teu pensamento para o povo não é de mal, mas é de paz. E eu não posso pensar assim. A gente não pode deixar o mundo nos endurecer, acabar com a nossa fé, com a nossa alegria, com o amor no nosso coração. A gente não pode deixar, irmãos. A gente não pode deixar divergências políticas, sociais, entrar no caminho do ensino do nosso mestre. Nós temos um mestre. E nosso mestre não é presidente. O nosso mestre não é professor da faculdade. O nosso mestre é Jesus. E Jesus tem palavras duras. Jesus fala de inferno. Mas Jesus também tem um olhar de misericórdia. Jesus quer que todos se salvem. Jesus, diante daqueles que cuspiam nele, que chicoteavam ele, não proferiu sentença inflamatória.
Mas disse, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E não sabiam mesmo. E não sabiam mesmo. E muitos que estão aí fora, verdadeiramente não fazem ideia da dimensão do que estão fazendo, do que estão provocando, do nível de terror que gera no povo. Tem muitos que não sabem, acham que é pura diversão. Mas nós temos que ter um olhar de misericórdia, denunciar profeticamente, sim, o mal, mas também promover e anunciar a salvação, para que, se for possível, muitos deles se convertam, sim, e voltem para os caminhos do Senhor, sim. Tem muita mãe chorando, tem muita avó clamando. Lá na minha rua tem um monte de mãe clamando, aflita, ferida, muitas até que já perderam seus filhos. E nós precisamos ter uma palavra, e a palavra está aqui. Nós temos redenção separada para nós, nós temos o descanso eterno. Esse mundo não pode nos consumir, esse mundo não pode nos tirar a nossa salvação, porque ela está guardada em Cristo Jesus. E aí, mais uma explicação. Ele diz depois, nem velho não complete seus dias, porque quem morrer aos seus anos, morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. É evidente, irmãos, que ele estava usando aqui uma figura de linguagem, porque se nós vermos a repetição desse texto em Apocalipse 21, é evidente que ele está falando de vida eterna. Então não existe morte, não existe maldição. Quem entrar na Nova Jerusalém, a palavra nos garante isso, não vai ter a chance de se desviar ou de ser condenado. Aqui ele está usando uma figura de linguagem, porque os dias do homem eram limitados. Ou seja, ele está dizendo assim, quem morreu aos 100 anos morrerá ainda jovem. É uma figura de linguagem. Nós vamos ver em Apocalipse 21, a partir do versículo 9, que ele vai citar esse mesmo texto, praticamente, a mesma profecia, e não vai citar nada sobre morte ou sobre a possibilidade de condenação, porque realmente ela não existirá. A eternidade será perpétua para nós, né? Quem chegar lá, quem se acertar com o caminho da vida, não tem chance de ser perdido de novo. A palavra nos garante. Só para explicar isso daí. 21, 22, eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Agora olha o 22, irmãos. Também me toca. Não construirão casas para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Você trabalha dentro de lugares que você não consegue nem pagar, se você for lá para descansar? Eu também. Tem prédios que eu entro que eu presto serviço lá, mas eu presto serviço para quem pode pagar, eu mesmo não posso. A palavra do Senhor está dizendo assim, você não vai mais construir para que outro habite, não. Agora, o que você trabalhar vai ser para o seu ganho, para você desfrutar. Tem gente que trabalha num prédio onde não pode pagar o apartamento do prédio. Não é verdade? Tem gente que faz faxina em lugares onde ele não pode nem pisar, que a segurança já é chamada. Opa, pobre. Irmão, verdade. Opa, pobre, chinelinho, bota para fora, bota. Tem um prédio que eu entro, que só porque eu entro com uma bolsa, uma mochila, não, você tem que entrar pelo elevador de serviço. Pô, mas eu não estou com um saco de cimento nas costas, não, né? Eu vou trabalhar num data center, uma sala qual. Não, mas o pessoal aqui, os almofadinhos, não querem. Eles são bons demais para nós. Eles são bons demais. Vamos ver o que vai sobrar disso, né? Sobra nada. Dessa vaidade toda. Tome cuidado com quem você pisa. Na eternidade as coisas podem ser um pouco diferentes. Por isso que a palavra diz, considere os outros superiores a você, não inferiores. Seja servo um do outro. Seja servo. Essa palavra está dizendo exatamente isso aqui. Você não vai mais construir mansão e você mesmo vai estar morando no barraco, não. A mansão vai ser para você. Você vai construir e o fruto do seu trabalho vai se habitar nela. Isso é glória de Deus, irmão. A palavra de Deus diz, é evidente que isso também é uma figura de linguagem, tá, irmãos?
Que a palavra diz, né, Jesus diz que Deus já está nos preparando morada, desde quando ele passou na terra, né? Então é lógico que é uma figura de linguagem, mas ele está dizendo, o seu trabalho já não será mais para os outros. Ele não está falando isso numa perspectiva egoísta, eu não vou trabalhar mais para ninguém, né? Não, ele está dizendo, agora você vai receber o justo salário por aquilo que você prestou. Eu não sei se os irmãos entendem, mas eu acho que um bombeiro aqui ganha muito pouco, um policial arrisca a sua vida por muito pouco, muito pouco. Todas as pessoas que vieram até mim e falaram assim, quero ser polícia militar, eu confesso que eu disse, não seja não, vai buscar outra coisa, irmão. No Rio de Janeiro, vai buscar outra coisa. É ou não é verdade? Mas ele diz, não, na Nova Jerusalém, não vai mais existir injustiça. Não vai mais existir injustiça. Por isso que a palavra vai dizer, quando você estiver no teu trabalho, saiba que o que você está fazendo, você não está fazendo para o teu chefe, você está fazendo para Deus. Está fazendo para Deus. Faça o teu melhor, seja quando Ele estiver te observando ou não. Faça o que é certo, porque é para o Senhor que você está fazendo. Olha aqui o resultado aqui. Olha aqui o resultado aqui. Mas você vai ser chamado de pelego, de puxa-saco, de uma série de coisas. Não interessa o que vão pensar. Pensaram um monte de coisa de Jesus também. Pensaram um monte de coisa dos apóstolos. Pensaram um monte de coisa dos profetas. Todo mundo exerce juízo sobre alguma coisa e a maioria das vezes sem ter a possibilidade ou os mecanismos para exercer um juízo verdadeiro. O juízo é temerário e é um juízo proibido por Jesus. Mas as pessoas fazem. Nós não podemos controlar isso. Nós só temos que ter a consciência, segundo a palavra de Deus, o que é certo de eu fazer. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Talvez você pode dizer assim, pastor, eu acho que eu não estou vivendo assim, não. Não esquenta não, meu querido. Até onde eu vi ali, o relâmpago que cruza do Oriente para o Ocidente ainda não passou. Ainda tem tempo para você consertar. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Ajusta, alinha, apruma. Tem tempo. Deus está do teu lado. Não desista. Eles não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Poderíamos falar de escravidão também, né, irmãos? Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Mais uma vez, gerar filhos, como a gente já viu Jesus dizendo após, não haverá casamento no céu. Ele diz, quando estivermos lá, seremos como anjos, não nos casaremos, nem nos daremos em casamento, né? Portanto, aqui também é uma figura de linguagem, você não vai gerar filhos no céu, não vai haver essa necessidade, né? Mais uma vez, uma figura de linguagem, está falando de descendência. Ele está falando também de discipulado. Cadê os teus filhos? Aqueles que você jejua, que você ora, que estão na sua casa de vida, eles estarão contigo, eles serão benditos, em nome de Jesus. E o 24 e o 25, irmãos, antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como o boi. O pó será a comida da serpente. Alguns usam esse texto para justificar que haverá animais no céu. Só que os irmãos percebem, eu não sou contra que tenha animais no céu, tá, irmão? Mas você está vendo que ele usou até agora 3 figuras de linguagem, né? Quem morreu aos 100 anos morrerá jovem, os seus filhos não serão gerados para calamidade, e depois ele fala sobre o lobo pastará com o cordeiro, o leão não vai comer carne, vai comer palha. Ou seja, o que ele está falando? Ele pode estar falando, não há certeza nisso, ele está usando uma figura de linguagem para dizer que não há violência. Tanto que na parte B do versículo ele vai dizer o seguinte, não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Ou seja, ele está falando de violência. Ele está falando, você não vai... Se por acaso tiver um lobo no céu, você não precisará temer.
porque ele vai comer capim, ele não vai te comer, não. Ou seja, não terá mal, não terá violência. E quando eu lembrei dessa tragédia, aí ainda fui cair não digo erro, né? Mas de ver ainda o vídeo do viúvo chorando, né? Pensando na bebê, falei assim, meu Deus do céu, mundo sem pecado. Eu fiquei, Maranata, 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 volta, Senhor, volta. Tem muita gente precisando ser consolada. Tem muita gente chorando, tem muita gente em luto, tem muita gente em depressão, tem muita gente que está perdendo a alegria, tem muita gente que está sofrendo e pode sofrer até o fim da sua vida, tem muita gente com doença terminal. Tem muita gente que precisa do teu consolo perpétuo, Senhor. Mas também eu entendo que tem muita gente que ainda precisa de salvação. E é por isso que a gente não pode desistir, a gente não pode desanimar. Nós temos que fazer a nossa parte. Use as tuas redes sociais para pregar a palavra de Deus. Use as tuas redes sociais para botar um versículo lá, para pregar uma mensagem, para dar uma palavra para alguém. Não usa só para diversão, irmão, usa para a glória de Deus. Usa o teu telefone para a glória de Deus. Usa o teu trabalho para a glória de Deus. Você não está lá só para ganhar dinheiro. Você está lá porque Deus quer que você resplandeça a luz dele. Porque existe uma promessa, irmãos. Nós habitaremos em um lugar onde a violência vai acabar. A violência vai acabar, irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem, para nós encerrarmos, em Apocalipse. Não fica com medo não, tá? Tem gente que tem um medo de abrir Apocalipse, nunca vi. É um medo, né, irmão? Eu lembro quando me converti, tinha gente que nem lia. Não, vou ler Apocalipse, nada. Parece aquele monte de figura, olho, besta, chifre. Não, Deus me livre. Aqui, ó, Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Eu vi novo céu e nova terra, o cumprimento da profecia de Isaías. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo, a tenda, né, de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não existirá morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Ele será o meu filho. Oh glória, você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho, você não está desamparado. Todas as vezes que você acordar desanimado, como às vezes eu acordo, todas as vezes que você acordar e abrir o noticiário e ver mais uma desgraça, e se mover, às vezes como eu me movo, eu digo: meu Deus, minha esposa às vezes fala: amor, aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, aconteceu nada. Só mais um dia no Rio de Janeiro. Só isso. Eu às vezes abro aqui, o texto está até grifado aqui, né? Eu às vezes até abro aqui. 22, do 10 ao 17. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo.
Continue o injusto a fazer injustiça. E o imundo continue a ser imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a se santificar. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. No versículo 20, ele vai dizer o seguinte, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. E João escreve, amém? Vem, Senhor Jesus. Última palavra da Bíblia. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Eu queria te convidar a orar nesse momento e a gente refletir sobre essa palavra, porque é tempo de nós ajustarmos o nosso coração, nossa alma, nosso entendimento, nossas prioridades, nossos sonhos, nossos projetos, sabendo que Ele é quem tem a resposta para o nosso coração e que Deus não vai te dar descanso. Santo Agostinho uma vez escreveu, a nossa alma, Senhor, está amarrada a Ti. E o Senhor não nos dará descanso até que nos acheguemos ao Senhor. Está aflito? Está preocupado? Está desesperado? Está triste? Angustiado? Deprimido? É só um incômodo do Senhor. Porque a tua alma pertence a Ele. E Ele está te pressionando, te incomodando, te espremendo, até você se inclinar aos pés dEle. E é isso que nós vamos fazer essa noite, em nome de Jesus. Queria te convidar a você fechar os teus olhos, esquecer um pouquinho, esquece da banda, esquece pastor, só ora a Deus. Eu tenho certeza que você tem algo a clamar e a falar com Ele. Faça isso essa noite enquanto nós entoamos um louvor.